Essa é a passagem bíblica que em algumas Bíblias tem como subtítulo a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não é a Maria, irmã de Marta e Lázaro da aldeia de Betânia. Essa é outra Maria. E rogou-lhe um dos fariseus, rogou a quem? A Jesus, você sabe. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, repita por favor, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Diga, um vaso de alabastro com unguento. Obrigado. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Diga, chorava, lavava os pés com as lágrimas, secava com seus cabelos, e ungia com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Próximo, obrigado. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Diga, é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Em outra versão diz: 500 ciclos de prata e 50, mas independente da moeda era 550. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diga, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ósculo, beijo santo, beijo na face, era costume dos fariseus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Diga, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem a muito é perdoado, muito ama. E disse-lhe a ela, Jesus disse à pecadora: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Quem é este que até pecados perdoa? Quem é este que até pecados perdoa? Repita isso, por favor. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero dar um tema a essa mensagem, que eu serei muito breve, dizendo: governe a sua mente. O tema da nossa conferência é o mover da graça. E queimou meu coração falar sobre a importância da mente, porque tudo começa na mente. Diga, tudo começa na mente. Querido irmão, a sua vitória começa na sua mente, a derrota também. Querido irmão, obrigado. A sua saúde começa na sua mente, a sua doença também. Querido irmão, a sua paz começa na mente. A sua angústia e tribulação de alma também começa na sua mente. Amado irmão da Vinha Dínamos, sua prosperidade começa na sua mente. Mas a sua escassez, privação, falta, déficit,
também começa na mente. Há um filósofo que se tornou muito famoso, e ele disse, eu sou o que eu penso, e ele desenvolveu uma linha de raciocínio em cima disso, mas ele extraiu isso da própria Bíblia. Foi Deus que disse isso. Diga, eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Aí vem a linha de raciocínio. Pensamento é alma, emoção é alma, desejo ou vontade é tudo na alma, sede da personalidade humana. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e resido num corpo. O seu espírito é a parte que toca a Deus, invisível, com a qual você se relaciona com Deus. Foi no seu espírito humano que houve o novo nascimento, e o seu espírito humano é o lugar onde o Espírito Santo veio residir e morar. A sua alma é a sede da sua personalidade, é a sua mente, suas emoções e vontade, e o seu corpo é a casa terrestre. Você é o que você pensa, você é aquilo que você gasta, investe tempo para meditar. Se você pensa e medita que você é um cristão vencedor, você acaba se tornando. Se você pensa e medita que você é amado de Deus, você acaba se tornando amado. Se você pensa e medita que o seu casamento é próspero porque você está debaixo do favor de Deus e Deus ama você e o seu casamento prospera. Se você pensa e medita que você tem graça para prosperar, você acaba prosperando. Sabe por quê? Porque o que você pensa, você acaba sentindo. O que você sente, você acaba desejando. O que você deseja, você acaba falando. E o que você fala, você acaba praticando. Não existe pensamento neutro. Todo pensamento exige uma prática, produz um perfil e traz consequências. Vou repetir. Não existe pensamento neutro. Todo pensamento exige uma prática, produz um perfil e traz consequências. Então, a sua personalidade acaba sendo o resultado do que você pensa. O seu caráter, a sua prosperidade, a sua maneira de ser, de viver, de agir, de se posicionar, é tudo resultado do seu pensamento. E foi Salomão, pelo Espírito Santo, que disse isso. E Descartes, imagino que ele tinha esse conhecimento bíblico, porque a Bíblia é lida por todos os homens, inclusive por aqueles que dizem não crer em Deus. Não sei se era o caso dele, mas Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: RC, Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. RA, Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na RC, saídas. Na RA, fontes. Mas a tradução mais espetacular, ao meu ver, é a linguagem de hoje, NTLH, que nesse mesmo endereço bíblico, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, ele tem aí todas as versões. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos ler 1, 2, 3 já? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. De novo, 1, 2, 3 já. Segunda vez. Terceira e última vez, bem forte. Eu estou na introdução e já vou encerrar a introdução e vou para o meu quarto e último tópico, porque o primeiro, segundo e terceiro tópicos desta mensagem, que eu inclusive esbocei, eu não vou falar aqui, por causa do tempo e porque penso que o Senhor já falou tanto aqui. Introdução, e eu vou encerrar a introdução e vou para o quarto e último tópico, que é uma peça. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, querido irmão, é dirigida pelos seus pensamentos. Daí, você agora com certeza vai concordar comigo. Não existe pensamento neutro. Todo pensamento exige uma prática.
produz um perfil e traz consequências. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu vou semear as minhas atitudes, as minhas condutas e os meus comportamentos de acordo com o que eu penso, porque o que eu penso acaba tomando as minhas emoções e me levando a desejar o que eu estou sentindo, e por consequência eu acabo praticando ou coisas boas, se os meus pensamentos são bons, ou coisas más, se os meus pensamentos são ruins. Então o que fazer? Eu estou sendo prático e objetivo, para isso já entrar no quarto e último tópico, porque eu estou só na introdução. O que fazer? Peneirar os pensamentos. Diga, peneirar. Passe os seus pensamentos por uma peneira. A peneira bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: no demais, disse Paulo aos Filipenses, e o Dênio Lara, pelo Espírito Santo, está dizendo aqui agora, vinha Dínamos, na conferência O Mover da Graça. No demais, irmãos meus, que coisa, maneira carinhosa, né? No demais, irmãos meus, olha como Paulo fala, no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Diga para quem está ao teu lado, só invista tempo em pensar em coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Diga para o seu vizinho, não pense, não gaste tempo em alimentar pensamentos que não sejam verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama. Exemplo, Deus não se importa comigo. Esse pensamento é falso, descarta. Eu não vou romper, minha célula não vai frutificar. Esse pensamento é mentiroso, é do inferno. O meu ministério não vai para frente, eu oro, jejuo, pelejo, faço campanhas de oração, eu faço conferência, mas não rompe, já se passaram anos. Esse pensamento é injusto, porque o pensamento justo é você acreditar que Jesus disse em João 19:30, na cruz, está consumado, e se está consumado, você está liberado para romper e prosperar, ministerialmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, familiarmente, matrimonialmente, empresarialmente, profissionalmente, em todas as áreas. Quem crê e concorda, 3 aleluias. Governe a sua mente. Esse é o tema. Eu ia falar tanto, agora eu vou para o quarto tópico. Pensei que você ia falar, fiquei até desanimado de falar só o quarto tópico, porque eu pensei que os irmãos iam me motivar. Eu ia falar tanto, irmãos, mas eu quero ser objetivo e vamos terminar orando com os pastores de governo. Depois eu e minha esposa vamos orar com todos os pastores presentes. Depois todos os pastores presentes vão orar com todos os seus discipuladores. Depois todos os discipuladores vão orar com seus líderes de célula. Depois os líderes de célula vão orar com a sua célula. E o pau vai quebrar, a boca vai rachar. Deus vai fazer curas aqui esta noite. A glória de Deus vai se manifestar. Portas de emprego serão abertas. Milagres vão acontecer. O impossível vai se cumprir na sua vida. Quem crê, diga amém. Por isso que eu estou sendo objetivo, que eu quero investir tempo para orarmos desta forma. Quem está comigo, diga amém. Não existe pensamento neutro. Mas a chave da questão é governar a mente, é renovar a mente com as verdades da palavra de Deus. Você sabe, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga para o seu vizinho, invista tempo em pensar Bíblia, em meditar na Bíblia, em estudar a Bíblia, em raciocinar sobre a Bíblia, em se alimentar da Bíblia. Diga para o seu vizinho, renove a sua mente com a Bíblia. Amém? Quanto mais nós renovamos a mente com a Bíblia, tanto mais, consequentemente, as nossas mentes estarão livres de pensamentos que não sejam verdadeiros ou justos, ou honestos, ou puros, ou amáveis, ou de boa fama. Porque tudo que a Bíblia diz a seu respeito é
que Deus te criou para ter a personalidade, a identidade de Cristo. E à medida que você cresce na identidade de Cristo, você vai cada vez mais se parecendo com Ele. E quanto mais você se parece com Cristo, tanto mais você governa a sua mente. E quanto mais você governa a sua mente, mais você está aberto para receber a manifestação do favor de Deus diariamente na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Várias coisas podemos fazer para governar a mente. Eu citei uma: renovar a mente com a Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia, comer Bíblia, meditar na Bíblia, raciocinar na Bíblia, decorar a Bíblia, falar a Bíblia, profetizar a Bíblia, declarar a Bíblia. Bíblia. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39: examinais as Escrituras, Bíblia, porque nelas vós cuidais ter a vida eterna, e são elas as Escrituras que de mim testificam. Quanto mais você lê Bíblia, medita na Bíblia, tanto mais você é testificado no seu coração de quem Cristo é. Cristo é bom, Cristo é amor, Cristo é poder, Cristo é cura, Cristo é libertação, Cristo é salvação, Cristo é médico, Cristo é advogado, Cristo é tudo de bom. É o bom pastor, é tudo mais. Também disse Jesus: por que devemos meditar na Bíblia? Porque a Bíblia renova a mente. Nós vamos então passar a ter a mente governada pela Bíblia. Bíblia. Jesus também disse em João 14, verso 23: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Ei, quem ama a palavra de Deus, tem a morada de Deus Pai, de Cristo e do Espírito Santo dentro de si, não simplesmente na legalidade da palavra, mas no experimental. A pessoa, o cristão que vive se alimentando da palavra, ele vai tendo experiências íntimas com Cristo. Também está escrito em João capítulo 14, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir, João 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ei, quanto mais você tem os mandamentos, a palavra de Cristo no seu coração, tanto mais você está amando a Cristo, tanto mais está amando ao Pai, tanto mais o Pai vai te amar, e tanto mais Cristo vai se manifestar a você. Me manifestarei a ele. A quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Bíblia. Isso está na RA e RC, revista atualizada e revista corrigida. Mas a parte final desse versículo, João 14, verso 21, e me manifestarei a ele, Jesus diz: eu lhe mostrarei quem eu sou. Quem ama a Bíblia, guarda a Bíblia, tem o privilégio de ter da parte de Cristo a revelação. Ele se mostra a você quem Ele é, sobrenatural. Amém? Eu só estou citando, ia citar 5 maneiras de renovar a mente, de governar a mente. Eu citei a Bíblia, e aí estou desprezando os meus 3 tópicos anteriores e vou para a última maneira, que é proscuneu. Diga, proscuneu. Proscuneu, a gente fala prosqueneu, mas é proscu, é com o proscuneu. Proscuneu quer dizer, é uma palavra grega, onde há a palavra adoração na Bíblia, a tradução lá no original grego é proscuneu. João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse para aquela mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga, adoração é proscuneu do grego, que significa prostrar-se de joelhos. Diga, prostrar-se de joelhos e beijar os pés, assim ó. Isso aqui ó, prostrar-se de joelhos e beijar os pés. Nós governamos a mente, primeiramente renovando-a com a palavra de Deus. Tem outras maneiras, mas eu vou agora finalizar dizendo: governamos a nossa mente, porque tudo que somos é resultado do que pensamos. Tome cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida
Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, verso 23. Renovando a mente pela palavra. E outra maneira de governar a mente, que eu quero finalizar, é adorando o Senhor. Um estilo de vida de adoração. Um estilo de vida onde há intimidade com o Senhor. Um estilo de vida onde o coração do cristão é tão quebrantado que o Espírito Santo tem liberdade de agir, de operar, de tocar, de falar, de se manifestar. Um estilo de vida em que o prazer do cristão é estar prostrado aos pés do Senhor. Não de maneira literal, porque isso é impossível, mas o seu coração é um coração sensível, quebrantado, que tem prazer no Senhor, cujo maior prazer e alegria é estar em comunhão com o Senhor. Havia uma mulher pecadora, e ela, sabendo que Jesus havia sido convidado por Simão, o fariseu, o dono da casa, ela ousadamente governe a sua mente no estilo de vida cristã que seja uma adoração ao Senhor. Ela entrou na casa de Simão. Com certeza absoluta ela não foi convidada. Um fariseu que representava 10% da casta religiosa de Israel jamais chamaria para dentro da sua casa uma mulher pecadora. Jamais. E aqui está um amigo de Simão. Simão, dono da casa que convidou Jesus. Ele também trouxe o seu amigo. E eles estavam tomando um banquete. Porém, Simão não se utilizou de uma recepção calorosa, de uma hospitalidade afetiva. Simão não se utilizou de uma recepção amorosa, afetuosa, gentil, cavalheira, cortês, como era de costume dos fariseus. Quando os fariseus chamavam um amigo ou uma pessoa na sua casa, ele honrava essa pessoa. De cara, ao adentrar, havia um escravo que enchia uma bacia d'água, pegava uma toalha e lavava os pés do convidado. Simão, fariseu, não fez isso por Jesus. Outro costume dos fariseus era receber o convidado com um beijo na face, chamado ósculo santo. Simão também não fez isso. Outro hábito dos fariseus era derramar óleo, um pouco de óleo, ungir a cabeça do convidado, em sinal de honraria. Simão também não fez isso. Mas de repente, serei bem breve, fique ligado, fique orando baixinho em línguas. De repente entra na casa de Simão sem ser convidado, de maneira resoluta, intrépida, audaciosa, corajosa, destemida e valente, e de maneira apaixonada, uma mulher pecadora, que era ridicularizada pelos fariseus, uma mulher que era motivo de escárnio, de zombaria, de acepção, de maledicência. Ela adentra, e quando ela adentra, ela se prostra aos pés de Jesus. E ela, possuída por um espírito hospitaleiro, receptivo, uma adoração intensa e calorosa, ela se prostra e começa a lavar os pés de Jesus, porque ela viu que os pés dele estavam sujos. E à medida que ela vai derramando lágrimas de quebrantamento, de contrição, de arrependimento, de louvor e de adoração, ela vai lavando os pés do Senhor. Depois de lavar os pés com suas lágrimas copiosas, ela pega os seus cabelos, imagino que deviam ser longos, e ela seca os pés do Senhor. E depois de secar os pés do Senhor, ela loucamente começa a beijar os pés do Senhor. Beijava. Não se dando por satisfeita, ela... Desculpe. O que ela faz agora?
ela tinha um vaso de alabastro. Alabastro era algo como mármore, semelhante a mármore. Desculpa, estou resfriado. Estou curado, amém? Ela então pega um vaso de alabastro. Alabastro era um tipo de objeto, era como mármore. Tinha um perfume importado, custava 300 denários. Um denário Pastor, por que você está emocionado assim? Porque todas as vezes que eu medito nesse texto, que é um dos textos bíblicos da Nova Aliança, que mais mexem comigo, que me tocam, eu me vejo nessa mulher. Ela não se dá por satisfeita. Ela abre o vaso, custava 300 denários. Um denário, um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias, um ano de trabalho. Uma relíquia. Ela usava esse perfume para atrair homens. Ela devia ser uma mulher bonita. Ela devia ter uns cabelos muito cuidados, mas ela rompeu com toda a estrutura. Ela se posicionou de maneira completamente radical. Ela resolveu fazer uma adoração extravagante. Ela abre o vaso e derrama 300 denários aos pés de Jesus. Simão, o fariseu, dono da casa, começa a murmurar nos seus pensamentos e fala consigo mesmo: como pode ser isso? Esse homem não deve ser profeta. Se ele fosse profeta, ele não permitiria uma pecadora tocar nele, muito menos ungir os pés dele. Ele não deve ser, muito menos Messias. Não, ele não é. Não deve ser. Jesus é presciente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sonda os pensamentos de Simão. E pergunta: Simão, ele faz uma parábola de contraste. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Havia 2 devedores. Um devia 500 reais, por exemplo, e o outro 50 reais. O credor perdoou ambos não tinham como pagar. Simão, qual dos dois amará mais o credor? O que perdoou uma dívida de 500 ou o que perdoou uma dívida de 50? Simão respondeu: isso é muito fácil. Claro que foi o que foi perdoado de 500. O perdão dele foi 10 vezes maior. Sim, Simão, você respondeu certo. Jesus disse para ele: muito bem, Simão. A parábola de contraste contrasta uma dívida maior e uma menor. Uma parábola de contraste contrasta um homem religioso que se achava bom e uma pecadora que se achava miserável. Parábola de contraste, um contraste entre alguém que ofereceu uma recepção fraca, barata, desprezível para Jesus, Simão, e uma pecadora que ofereceu uma recepção de coração, uma hospitalidade ardente, fervorosa, calorosa, afetuosa. Por que a recepção de Simão foi fraca, ainda que houvesse tanta iguaria, tanto alimento na mesa? Porque ele poderia ter feito muito mais. Ele poderia ter mandado o escravo lavar os pés de Jesus e ele não lavou, não mandou. Ele poderia ter mandado o escravo secar os pés de Jesus, não secou com toalha. Simão poderia ter recebido Jesus com um ósculo santo logo ao chegar na sua casa, também não o fez. Poderia ter ungido sua cabeça com óleo, também não o fez. No entanto, eu estou aqui simbolizando a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A pecadora malvada, cruel, que vivia uma vida torta, errada, desprezível, indecente, iníqua, pecaminosa. Teve uma recepção calorosa, afetuosa, ardente, fervorosa, apaixonada, porque ela lavou os pés com as suas lágrimas de quebrantamento. Músico As Postos, por favor, de devoção.
Músicos, Tom Molinari, por favor. Ela lavou os pés com as suas lágrimas de contrição de coração. Ela lavou os pés do Senhor. Olhe para mim, por favor. Com suas lágrimas de louvor, de amor ao Senhor. Porque ela estava percebendo no seu íntimo que o Senhor havia perdoado, porque o Senhor aceitou a adoração dela. Uma adoração fervorosa, extravagante, porque além de lavar com lágrimas, secar com os cabelos, beijar, ela dá o que de melhor ela possuía, uma relíquia, um perfume importado, caro, que poucos tinham. Eu já li que esse perfume era passado de mãe para filha. Era caro, custava 1 ano de trabalho. Eu não sei, nesse final de conferência, esse é o meu apelo e eu finalizo aqui. Olhe para mim, por favor. Querido irmão, querida irmã, querido pastor, querido obreiro, querido discipulador, querido anfitrião, querido membro do corpo de Cristo, desta vinha que o Senhor nos uniu. Eu recebi muito ontem na palavra do pastor Wilson Oliveira. Eu recebi muito hoje aqui de manhã. Eu cheguei um pouquinho atrasado depois do almoço, porque eu não podia perder a oportunidade de me reunir um pouco mais com o pastor Luísio. Ele é um homem extremamente ocupado, extremamente. Então, eu tenho o privilégio, não mereço, de estar com ele. Então, eu não meço esforços em estar com ele. Não meço esforços em estar com o líder que Deus colocou na sua vida. Não quebre agendas. Aproveite-se ao máximo a estar o quanto mais possível com o seu líder, com a sua célula, com o seu pastor, porque quando você se reúne com os seus irmãos, a Bíblia diz no Salmo 133 que Deus manifesta a sua unção e derrama a sua bênção. Cadê os músicos? Por favor, socorram-me. Alguém? Please, help me. Olhe para cá, por favor. Mas sem se falar dessa conferência. Quem recebeu muito nessa conferência, diga 3 vezes, aleluia. Eu não sei, eu vou encerrar agora. Mantenha-se ligado, orando em línguas, por favor. Olhe para cá, por favor. Não fale com ninguém. Eu não sei. Tom. Olhe para mim, por favor. Eu não sei, Olhe para mim, por favor. Eu vou encerrar. Tem 30 anos, quase 31 anos que o Senhor me encontrou. Tem 30 anos que o Senhor tem me perdoado, porque Ele já me perdoou na cruz. Tem 30 anos que várias vezes eu fiquei doente e cheguei até a ser desenganado. O médico dizia, isso aí é crônico, não tem cura. Jesus me curou. Tem 30 anos que eu amanheço todos os dias e eu tenho consciência e percepção que Ele vive dentro de mim. Tem 30 anos que eu estou sonhando com o céu, esperando Ele voltar. Tem 27 anos que eu falo em mistérios com Ele. Quando Ele me batizou, eu falo com Ele assim, e tenho certeza absoluta que Ele me ouve quando eu digo assim, Flaxing Shakshari Kantaralafa, Kishan Sabatalamahaia, Rumbra Frara Kachalabaha, Ninanara Baralaba Bibakarakatiri, Hami Fashiriha, Kishan Sabatalamahaia, Rumbra Frara Kachalabaha. Tem 27 anos que eu falo assim com Ele. Quanto mais eu falo em línguas, mais eu sou tomado de gozo, de fogo, de alegria, de poder, de vida, de virtude. E tem alguns anos, vou dizer isso aqui com humildade, por favor acreditem, com humildade. Tem alguns anos, tem muitos meses, muitos meses, que o melhor momento da minha vida, todo dia, de cada 24 horas, é quando eu fico a sós com Ele, para orar e afinar a minha comunhão com Ele, e para ler Bíblia. Acredite, Ele é minha testemunha. E aí eu mal entro no devocional,
Sou tomado pela presença dEle, sou tomado pelo amor dEle, sou tomado pela glória dEle, sou tomado pelo fogo dEle, sou tomado de gemidos, lágrimas, e sou possuído de gozo. E aí eu fico: Senhor, passou 1 hora, como eu queria ter mais tempo. Passaram 2 horas, Senhor, passaram-se 3 horas, passaram-se 4 horas, e eu me perco e fico: eu tenho que sair daqui. Senhor, me desculpa, como eu não queria, mas eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Como eu gostaria de não ter que fazer nada na vida, senão estar separado contigo, a sós contigo, buscando a tua presença. Encerro. E o Senhor falou comigo há mais ou menos 1 ano atrás: profetiza sobre o povo que eu coloquei sob a sua égide pastoral, que esse rio que flui dentro de você vai fluir neles. E eu fiz isso na última conferência, não sei se você se lembra. Encerro agora. E essa semana um amigo foi almoçar comigo, e quando eu estava mostrando para ele o livro que eu escrevi para essa conferência, que nós vamos usar nos 21 dias de jejum, a partir do dia 11 de setembro, jejum desse semestre, e o livro é o mesmo tema da conferência, você sabe, você recebeu na entrada, o mover da graça. E aí esse amigo, ele me perguntou: dos livros que você escreveu, 11 livros, e eu devo muito ao Rogério e a Fernanda, que me ajudam demais nisso, esse livro, desses 11, qual que você mais se apetece, qual que você tem mais carinho? Eu disse para ele: Atos 29. Quando eu falei Atos 29, ele falou: o que está escrito aí dentro? Eu resumi para ele, e quando eu estava falando do livro, ele foi tomado em palavra de conhecimento, em profecia, e deve ter sido a profecia mais profunda que eu já ouvi até hoje. Deus descreveu o que vai acontecer com os meus próximos anos de vida. Encerro. E dentro dessa profecia, uma das coisas que ele me falou, ele falou: esse pastor não me vê orando. Ele falou: existe um rio dentro de você, que é o rio do Espírito, e eu vou passar esse rio para as ovelhas que eu coloquei sob os seus cuidados. Então o apelo que eu quero fazer aqui agora é este: o que você, não vem ainda, o que você tem para oferecer num gesto afetuoso de uma recepção e hospitalidade calorosa ao Senhor? Fique tranquila, o ofertório já foi feito, não é dinheiro que eu estou falando. O que você tem? Você tem lágrimas? Você tem pulos de alegria? Você tem cânticos espirituais? O que você trouxe para ele nesse final de conferência? Você tem gritos, assovios, aplausos, glórias e aleluias? Você tem línguas estranhas? Você tem lágrimas? Você tem prostração de joelhos? O que você tem aí? Ele está te dizendo: eu quero receber de você louvor e adoração. Eu espero de você gratidão e humilhação. Eu espero de você arrependimento. Eu espero de você devoção e adoração. Acabei. Agora é você e ele.